Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Da mesma forma que a gente teve bastante atualização, né, no editor de estratégias, né, no backtest, né, do Profit, a gente teve também algumas alterações grandes aqui na automação de estratégias, tá? Então a gente vai refazer aquele vídeo que a gente já tinha feito, que seria, né, o tutorial para automação de estratégias, né? Então como é que funciona? Antigamente todo vídeo que eu fazia de robô, no final do vídeo, né, da metade para trás, eu mostrava como que você configurava o robô, né, mostrava todas as opções da automação de estratégias e tudo mais. Porém, os vídeos ficavam muito grandes, né, e muitas vezes eram coisas repetitivas que eu falava todos os vídeos. Então eu tive a ideia de criar um vídeo, né, um tutorial, e aí esse tutorial servia para todos os robôs. Então quando eu lançava um robô, eu deixava na descrição o link para esse tutorial, né, da automação de estratégias. Porém, ela já está um pouco defasada, né? A gente já teve algumas alterações. Então, o objetivo desse vídeo é isso, né? É atualizar vocês das atualizações que a gente teve aí na plataforma, tá? Então, vamos lá, pessoal. Para atualizar vocês, né? Eu estou agora na versão beta, tá? Meu Profit, ó, totalmente atualizado. Eu tive problemas recentemente, tá? Não só na versão beta, né? Eu tive problema também na versão estável, por incrível que pareça, né? Do meu Profit simplesmente não iniciar, né? Não abrir depois que eu atualizei. Uma dica que eu dou para vocês, se acontecer isso, tanto na versão estável quanto na versão beta, é vocês procurarem o e-mail, né? Quando você fez a conta na corretora, você recebeu um e-mail com os dados de acesso, né, da sua plataforma. E lá, além dos dados de acesso, tem um link para você baixar um arquivo, tá? Você baixa aquele arquivo novamente e instala ele, né? Quando você estiver instalando, ele vai fazer uma pergunta se você quer fazer uma nova instalação do zero ou reparar a sua instalação atual. Se você clicar em reparar a instalação atual, ele vai, né, corrigir todos os erros e vai abrir novamente. Pelo menos comigo funcionou, tá, pessoal? Então, segue a dica, né, de manter sempre o seu Profit atualizado, porque, né, a Nelogic está sempre lançando aí novidades e para o melhor funcionamento dos robôs tem que manter, né, o Profit atualizado. Tanto que, tudo bem, né, que alguns vídeos aí eu falei, né, que eu estava tendo esse problema para vocês não atualizarem o Profit, mas para mim já está, né, tudo resolvido, então para vocês também eu acho que deve ter resolvido o problema de atualização. Então mantenha o seu Profit atualizado na versão beta, tá? Como que você faz isso? A gente vai fazer aqui, ó, de novo, tá? Clique em ajuda, procurar atualizações e mude aqui para a versão beta, tá? Se você estiver na versão estável, muda para a versão beta e clica aqui, ó, em atualizar, tá? Ele vai abrir uma barrinha aqui, ó. Ela vai carregar, terminar de carregar, vai pedir para você reiniciar a sua plataforma, você reinicia e tudo certo. Se ocorrer o problema que eu falei, né? Você faz o que eu acabei de falar. Vai lá no seu e-mail, procura o e-mail que a Nelogica mandou, né, com as informações de acesso quando você criou a conta na sua corretora, e aí você instala aquele arquivinho, né, para reparar os erros do Profit, tá? Mas eu acho que deve ter resolvido já esse probleminha, tá? Então, com a plataforma atualizada, pessoal, a gente vai ver agora como é que tá a automação de estratégias, tá? Então a gente vem aqui em cima, ó, em estratégias e clica em automação de estratégias, tá? Ele vai abrir uma janela, pessoal. Eu recomendo que vocês venham aqui no segundo botãozinho, ó, e clique em livre ou topo, né? Livre não, pode clicar em topo, tá? Livre clicar aqui em livre, ó. Opa. Livre é para ele ficar em cima, né, separado, que para você, ó, arrastar para outro monitor, né? O topo, ele também serve para você jogar para outro monitor, porém, né, ele não corre o risco de você clicar na janela aqui atrás, ó, eu estou clicando e ele sumir, né? Então, coloque em topo aí só para a gente, né, não se atrapalhar aí na configuração, né?
A gente já viu que mudou bastante a cara aqui, né? Eu tô com 3 robôs aqui, pessoal. 2 que eu estou rodando, né? Em conta demo aqui durante todo o dia, né? Durante pelo menos 2 semanas, tá? Por isso que tá com resultado aqui. E tem um terceiro que eu tava testando agora, tá? Vocês podem ver, ó, tem uma diferença. Esse terceiro aqui, ó, na verdade aqui na ordem, né, tá em primeiro, ele tá com uma corzinha diferente aqui no ativo, né? Vocês podem ver, ó, ativo WinFoot, WinQ23, o outro aqui, ó, WDO Foot, que na verdade ele tá, né, com cross order, pessoal. Então, você coloca o WDO Foot, ele já puxa o contrato atual, o WinFoot a mesma coisa. E aqui tá diferente, né? Tá o WinFoot amarelinho com um R do lado. O que é isso? É o replay de mercado, tá? Então eu tava fazendo um testezinho de um robô que um cliente aí encomendou. Então por isso que ele fica aqui diferente, né? Porque ele está configurado para rodar no replay de mercado. Beleza? Vamos lá. Então eu não vou excluir tudo, pessoal, porque vai dar trabalho depois para eu configurar de novo esses 2 robôs aqui que eu estou testando, tá? Mas o que acontece? A maioria de vocês que baixam robô, vocês vão testar no replay de mercado, né? Claro. Ou, né, no mercado ao vivo, no simulador, tudo bem. Mas o replay de mercado é o que o pessoal mais usa. O Profit, ele não deixa você configurar mais de um robô, tá? Para rodar no replay de mercado, certo? Então, se você tem algum robô que já está configurado como o meu para rodar no replay de mercado, vocês podem excluir ele, tá? Então, como que você faz isso, né? O Profit agora ele está separando, por exemplo, se eu coloco um mesmo robô para rodar em mais de um ativo, ele fica tudo junto agora, né? Ele não fica mais tão separado como ficava antes, né? Então ele está juntando aqui, né? Então no caso, o que eu estou testando no replay de mercado é esse primeiro, tá? Então quando você clica nele, já aparece aqui o ativo que eu estou fazendo o teste, tal. Como que você exclui? Clica nos 3 pontinhos, tá? E clica aqui em excluir, tá? Isso é importante porque quando a gente for configurar o robô e for colocar para rodar no replay de mercado, ele não pode ter nenhum robô configurado já no replay de mercado, tá? Estão vendo aqui que o meu tá no dólar e no índice, tá? Não tem replay de mercado aqui em nenhum dos robôs, beleza? Então essa é a tela, pessoal. Se você não tiver nenhum robô configurado, vai abrir a tela em branco aqui, né? Com esse botão aqui, nova automação gigante aqui dentro, tá? Então o botão que aparece aqui no meio é o mesmo que está aqui em cima. Então a gente vai usar o que está aqui em cima, tá? Primeira coisa, você vai colocar para rodar no replay de mercado, você tem que puxar o replay de mercado antes, tá? Esse é o maior erro do pessoal que quer colocar para rodar, né, o robô no replay de mercado e acaba esquecendo disso. Então, se eu clico aqui em nova automação, né, para criar um novo robô, e eu queira colocar no replay de mercado, se eu não tiver puxado o replay de mercado antes, não vai funcionar, tá? Então, vocês vêm aqui nesse botãozinho, ó. O meu tá diferente, pessoal, porque tá, eu acho que no Profit Ultra, tá? Tô fazendo o teste gratuito mais uma vez. Eu não sou maluco de pagar R$ 500, né? Pra usar o Profit Ultra. Se fosse um valor bem mais baixo, aí até pagaria. Mas R$ 500 é impossível, né? Lógico que tá maluca, né? Então vamos lá, vamos puxar o replay de mercado. Então a gente tem 2 formas, pessoal. A gente pode clicar aqui no botãozinho, né, replay de mercado, que o meu tá escrito diferente, né? Tá replay multi, eu acho. Ou vir aqui em ferramentas, né? Ó, replay multi, né? E aqui na segunda opção tá o replay de mercado, tá? Você clicando, o meu tá abrindo aqui embaixo, pessoal, porque o meu já tá configurado, tá? Normalmente abre numa janela separada. Tem um tutorial na descrição aí também sobre replay de mercado, tá? Então vocês podem clicar lá para saber como que joga aqui para baixo e tudo mais, beleza? Então para rodar no replay de mercado a gente precisa puxar uma data aqui, tá? Então pode ser uma data qualquer, vou puxar aqui do dia 7, tá? O input, né? A gente mudou o ativo. Olha só. O meu aparece aqui mais de um ativo para puxar, talvez por causa do Profit Ultra, tá? Então o de vocês vai aparecer só um ativo. Seleciona, né, qual ativo que você quer. Eu quero puxar do input.
Seleciono, dou OK. Beleza. E aqui vou selecionar a data que eu quero puxar o replay. Então eu quero puxar do dia 7 de agosto, tá? Pronto, já selecionei. Você clica aqui em requisitar, olha. E aí tem que esperar essa barrinha aqui, ó, completar, tá? Eu vou pausar porque às vezes demora um pouco. Então olha só, já terminou, tá? Já apareceu aqui em cima. Lembrando, eu estou clicando aqui em várias opções, tal, na tela do fundo e tudo mais. E não está sumindo essa janela aqui porque eu deixei ela no topo, tá? Se você deixar ela contido ou livre, provavelmente essa janela vai sumir, tá bom? Então beleza, replay de mercado puxado, a gente pode mudar aqui para ele, ó. Tá? Tá ali o replay de mercado. E tá aqui a nossa automação de estratégias, que é onde a gente vai configurar o nosso robô, né? Beleza. Você quer fazer replay de mercado, você tem que ter puxado o replay antes. Então, já puxei o replay, beleza. Agora a gente vai lá configurar o robô. Clique em nova automação, tá? Você vai selecionar a conta, né? Lembrando, para você rodar em conta demo, tá? No simulador, você não paga nada. Seja replay de mercado, seja mercado ao vivo, tá? Para você rodar em conta real, você tem que contratar um plano da Nelogica, tá? Não tem nada a ver com os meus robôs. Tem gente que manda pergunta, né? Se os meus robôs funcionam em conta real ou só conta demo. Todos eles funcionam em conta real também. Só que, para rodar em conta real, você tem que contratar o plano da Nelogica, tá? E aqui, ó, tá vendo? Só tem a opção de selecionar o simulador. Por quê? Porque eu não contratei o plano da Nelogica. Como que você contrata, tá? Vou fechar aqui, ó, pessoal. Quando você abre a automação de estratégias, tá? Aqui, ó, tem um botãozinho planos de assinatura, tá? Então você clica aqui e aí você vai ver qual é o seu plano, né? Qual o plano que você quer assinar, né? Aí tem uns planos mais baratos que são até 5 contratos no máximo e tem planos mais caros que deixam você operar com, né, mais de 100 contratos, tá? Então é aqui que você contrata os planos para operar em conta real, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para a nova automação. Aqui é a janela principal, pessoal. É a primeira janela. É onde a gente vai selecionar a estratégia, né? O robô, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em selecionar a estratégia e vou selecionar o DDI V4, tá? Que é um dos que o pessoal mais usa aí, ó. Vou colocar aqui o DDI V4 Premium. Vou selecionar. Pronto, né? Tá selecionado o robô. Todo vídeo meu que eu faço de robô, eu explico todas as configurações deles, né? E onde que você configura, né, o robô? Aqui em editar parâmetros, tá? Então você clica em editar parâmetros e todas aquelas configurações que eu falo em cada vídeo de cada robô é aqui que você vai configurar, beleza? Configurou tudo certinho, dá OK, pronto, né? Próxima coisa que a gente tem que configurar, o ativo, tá? Se eu quero rodar no mercado ao vivo, né, no simulador, eu seleciono aqui qual é o ativo que eu quero que o robô opere, né? Você pode colocar o contrato atual, né? Se eu colocar aqui o Win, ó, ele já aparece o WinFoot e já aparece o contrato atual. Você pode selecionar qualquer um dos dois, tá? Se eu quero colocar para rodar no dólar, tá? Coloca WDO, aparece também o WDO Foot e o contrato atual. Se eu quero colocar em alguma ação, é a mesma coisa, né? A gente preenche aqui, né, o código da ação e aparece aqui para você selecionar, tá? Então, por exemplo, vamos colocar no WinFoot, tá? Se eu quiser colocar no replay de mercado, pessoal, por que eu tenho que puxar o replay de mercado antes, tá? No caso aqui eu puxei do WinFoot, né, de 5 minutos. Porque senão ele não aparece aqui, né? Vocês estão vendo que de todos os ativos tem um ativo aqui que tem uma barrinha amarela escrito replay? Este é o replay de mercado que eu acabei de puxar, tá? Então, por isso que eu tenho que puxar o replay de mercado antes de configurar o robô, para ele aparecer aqui, tá? Então, tá vendo, ó? Vou colocar aqui embaixo, ó. O WinFoot aqui, ó, tem o WinFoot normal, né, que é o contrato atual, e tem o WinFoot, né, com essa faixa amarela, que é o replay de mercado. Então eu seleciono ele ou o que eu quiser, dou OK, pronto, está configurado já o ativo. Agora a gente vai configurar o período, né, que é o tempo gráfico que o robô vai operar, tá? A gente sabe que independente do tempo gráfico que a gente está olhando, né,
desse gráfico que está aqui no fundo, tá? Independente do tempo gráfico que a gente está aberto, o robô ele tem o tempo gráfico dele, que ele vai operar ali, tá? Então a gente precisa configurar ele aqui. Lembrando, aqui é outra coisa que o pessoal confunde muito, tá? Erra muito. Tem robôs que são para rodar com gráfico de candles, tem robôs que são para rodar com gráfico de candles, e tem alguns robôs que usam tempos gráficos específicos, né? Por exemplo, o gradiente linear, ele vai precisar rodar no gráfico de pontos, tá, pessoal? Então vocês têm que prestar atenção no vídeo de apresentação do robô, qual o tempo gráfico que eu estou recomendando para vocês, tá? Se é um robô que trabalha com Renko, você vai usar gráfico de Renko. Posso usar o gráfico de pontos? Pode, tá? Vocês podem testar. Tá? O gráfico de Renko e o gráfico de pontos são muito parecidos, com a única diferença que o gráfico de pontos, ele no gráfico, né, ele cria barras laterais. O gráfico de Renko não. Se ele criou uma barra, né, um box, o próximo box de Renko ou ele vai ser para cima ou para baixo, né? Ele não cria um novo box do lado. O gráfico de pontos é muito parecido, porém cria um box lateral, né? Então bem parecido. Mas se o robô é para rodar com gráfico de candles, você vai colocar aqui gráfico de minutos. E aí você vai determinar qual é o tempo gráfico, se é 1 minuto, se é 5, se é 10, se é 15, beleza? Então é isso, tá? Vocês vão configurar aqui qual é o tempo gráfico do robô que você está operando. A quantidade por ordem seria o número de contratos, porém, né, 99% dos meus robôs já tem o número de contratos embutido dentro do código. Aqui não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é aqui, tá? Especialmente para alguns tipos de robôs. Por exemplo, o gradiente linear, né, ele precisa que aqui você determine, como ele é um robô que trabalha com preço médio, você vai precisar determinar aqui qual o número máximo de contratos que ele vai estar posicionado, por exemplo. Então, eu determinei lá no meu robô que ele vai trabalhar com um gradiente linear de 20 linhas, né? 20 linhas para compra, 20 linhas para venda. Então, a gente sabe que o robô ele pode ficar posicionado em até 20 contratos. Então, vocês precisarão mudar aqui. Se você alterou lá, né? Ao invés de entrar em um contrato por vez e entrar em 5, vocês precisarão fazer a conta e colocar aqui também, tá? Para não ter nenhum erro, beleza? Então aqui, né, a gente já viu, é a configuração padrão do robô, né? O ativo, o tempo gráfico, o número de contratos e tudo mais, e qual o robô que a gente vai colocar para rodar. Agora a gente vai vir aqui para a entrada, beleza? Então aqui em entrada, tá? A primeira opção não é muito importante porque é o seguinte, aqui se você quer definir que o robô vai fazer, né, compra e venda, só compra ou só venda, né? Isso aqui depende do setup, né, pessoal? Normalmente os meus robôs, eles fazem compra e fazem venda, né? Eles já têm dentro do próprio código, né, especificado quando é para ele fazer compra e quando é para fazer venda. Então, aqui a gente pode deixar compra e venda selecionado como já vem, tá? Não precisa alterar, a não ser que eu faça algum robô aí futuramente que precise mexer nisso, tá, pessoal? Só que, se tiver algum robô futuramente e vocês tenham que alterar isso aqui, né, eu falo no vídeo de apresentação do robô. A mesma coisa é isso aqui, ó. Essa aqui é a parte mais importante, tá? Isso aqui mexe diretamente no funcionamento do robô, tá? Qualquer configuração aqui errada, o robô vai funcionar totalmente diferente do que foi programado, tá? Aqui é o modo de execução dele, pessoal. Aqui a gente tem uma novidade que eu preciso testar. Então, por enquanto, nenhum robô meu vai usar, né, essa função aqui, tá? Porque é o seguinte, o que a gente tinha antes, tá? A gente tinha a opção de realizar o envio de ordens no fechamento do candle. 90% dos meus robôs trabalham com essa função, tá? Então, levem isso aqui como se fosse uma regra. Porém, alguns robôs trabalham com esse tipo aqui, tá? De modo de execução. Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, tá? Em todos os vídeos, né? Em todos os robôs que precisa usar essa função aqui, e eu falo no próprio vídeo de apresentação, que é para vocês selecionarem aqui, tá? Então não mudem isso aqui, pessoal.
Se eu não falo nada no vídeo, usem esta função. Se eu falo para vocês que tem que usar essa, então vocês têm que usar essa, tá? Se no vídeo eu não falo nada, pessoal, deixa aqui pré-selecionado, tá? A gente teve uma atualização agora que como eu falei, né, eu preciso testar, tá? Que é limitar a execução ao fechar o candle ou a atualização de posição, né? Então tá aqui novo, né? Então por enquanto, pessoal, não mexam, tá? Aqui embaixo, ó. Se a gente desligar isso aqui, né? Na verdade aqui não muda aqui embaixo, tá? Mas como já vem pré-selecionado, deixa em pré-selecionado, tá? Mas de agora em diante, quando eu for fazer os robôs, eu vou testar essa função para ver o que é melhor para cada um, tá? Mas por enquanto, como já vem pré-selecionado, né? Quando a gente seleciona aqui, ó, já vem ligado. Então deixa, desculpem, deixa ele ligado, tá? Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Então, né? Essa parte mais importante, pessoal. Se eu falo para realizar envio de ordens ao fechamento do candle, usem essa opção. Se eu falo para realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, usem essa. Essa opção segunda aqui, tá? Eu recomendo desmarcar, tá? Esta primeira a gente precisa ver ainda, beleza? Então, saindo daqui, a gente tem o horário de entrada. Eu falo, né, nos meus robôs que eles já têm essa opção, né, de horário de entrada e horário de saída. Só que se você quiser uma redundância, você pode selecionar aqui também, tá? Então você, por exemplo, no DDI, né? A gente vier aqui em editar parâmetros, a gente tem horário início e horário fim, tá? Então às 9 horas e 17. Então vocês podem colocar também aqui, ó, 9 horas, tá? E 17 horas. E aí vocês têm uma redundância, né? Se acontecer algum erro no código do robô, a gente tem a automação da estratégia aqui também fazendo a redundância. Se a gente tiver algum problema com a estratégia de execução, né, com a automação de estratégias, o código do robô também tem a configuração lá dentro que vai fazer a redundância, tá? Essa última opção não precisa mexer, beleza? E agora a gente vem aqui para saída. Pessoal, a saída, né, das estratégias do robô, dos robôs, né? Normalmente já tem dentro do código, tá? Isso aqui é para você selecionar uma ordem oco, né? Por exemplo, o robô comprou, né? Qual o alvo, qual o stop, né? A gente já sabe que dentro do código de 99% dos robôs já tem, né, lá dentro a saída, né, do robô, tanto o alvo quanto o stop. O único robô que eu lembro de cabeça que precisava configurar isso aqui era o gradiente linear, as primeiras versões, tá? A partir da versão 3, versão 4, não necessita mais disso aqui, né? Então, se eu tiver algum robô que precise você configurar a saída, né, por ordem oco da plataforma, eu vou explicar no vídeo de apresentação do robô, tá? Então, né, por enquanto, não mexam nisso aqui, a menos que o vídeo de apresentação fale para vocês alterar. Pessoal, aumentou a chuva aqui, então vocês vão estar ouvindo aí, né, a chuva aí. A gente tem a opção também de zerar, né, para selecionar um horário para zerar o robô, tá? Mais uma vez, isso aqui é uma redundância, tá? Nas configurações dos meus robôs, a gente vê aqui em editar parâmetros, o horário fim, né, serve tanto para ele parar de fazer operações, quanto para ele zerar, tá bom? E aí, se você quer uma redundância também, você coloca aqui o mesmo horário que tem lá, tá? Aí se der algum tipo de problema e o robô não zerar às 17 horas, né, a automação de estratégias vai tentar zerar também, tá? Aqui em risco a gente teve algumas também, algumas melhorias também, atualizações, né? Então aqui em saídas, né, saídas não, em risco, né, a gente tem algumas configurações avançadas que vocês podem usar para todos os robôs que eu faço, né? Então o que a gente tem, né? A gente tem a opção de parar o robô, né, se ele atingir um número de perdas consecutivas, ou seja, né, número de stops seguidos. Se eu ativo aqui, olha só, eu consigo definir aqui, ó, por exemplo, se o robô tomar 2 stops seguidos, ele para de operar, tá? Não, eu quero
que ele para de operar quando atingir 3 stops seguidos. Beleza? A gente tem a opção aqui para ele fazer isso. Pessoal, diminuir um pouco a sensibilidade do microfone para ver se para de pegar o barulho da chuva, porque está muito alto, tá? Quando eu moro em casa, bate a chuva no telhado e faz um barulho enorme. Então a gente já viu aqui que a gente pode determinar um número máximo de perdas consecutivas, né? Ao mesmo tempo, pessoal, que a gente pode determinar um número máximo de operações. Então eu quero que o meu robô faça no máximo 2 operações por dia. Eu quero que faça apenas uma operação por dia. Eu quero que faça 3 operações por dia. Vocês podem determinar aqui, tá? Aqui é novidade também, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem uma opção de limites gerais da conta. Isso aqui é para quem usa mais de um robô, tá? Então vocês podem clicar aqui em editar. Vocês serão redirecionados lá para a parte de configurações da própria plataforma para determinar um limite máximo, né? Uma perda máxima da conta, né? Tipo, um limite de perda máximo que você aceita em todos os robôs e também um alvo, né? Então você determina o stop do dia e o ganho do dia, o alvo do dia, né? Então vocês conseguem determinar aqui. E aqui é essa mesma função, só que individual, né? Do próprio robô. Então a gente consegue determinar um objetivo de ganho, por exemplo, sei lá, R$100, tá? No momento que o robô atingir R$100, ele para de operar, ele zera e encerra. Ao mesmo tempo que a gente pode definir também um stop. Então, se o robô, sei lá, atingir R$200 de stop, né? Estiver perdendo R$200, ele também encerra as operações, ele para de operar. E a gente pode ligar os dois, né? E o que atingir primeiro, ele, né, também encerra e para de operar, tá bom? Então isso aqui é bem bacana, tá, pessoal? O Profit ter colocado isso. Inclusive porque tem operacionais aí avançados como o gradiente linear, que eu recomendo que vocês usem isso, tá? E nos outros robôs, vocês, né, analisem aí o que é melhor para vocês, né? Podem também definir o objetivo de ganho, limite de perda e também número máximo, né, de stop, né? E número máximo de operações, beleza? Em segurança, pessoal, já vem um detalhe aqui bacana. A primeira opção aqui é para controle de falhas, né? Então eu recomendo sempre deixar aqui na segunda opção, tá? Desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição, porque é quando o Profit determinar que teve alguma falha, né? Na própria automação de estratégias, e ele vai fazer isso. A segunda já é um detalhe mais que vai de cada um, né? Isso aqui é um controle de leilão, né? O que é o leilão, né? A gente sabe que todo início de pregão no mini índice, mini dólar, a gente tem o leilão de abertura, né? Então, se você deixar aqui, né, qualquer uma das duas opções ativadas, tá? O robô não inicia, pessoal. Ele vai desligar sempre que entrar nesse leilão de abertura, tá bom? Isso aqui seria bacana para o seguinte, né? Vamos supor que você deixou o robô operando, você não viu que tinha notícia no dia, tá? Você, né, esqueceu, e aí deu uma porrada no índice, seja para cima ou seja para baixo, e entrou em leilão. A partir do momento que entrar em leilão, ele vai desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição, ou se tiver só aqui selecionado, ele só vai desligar o robô, mas ele vai continuar posicionado. Então eu não recomendo. Ou você deixa nessa primeira opção, que é para ignorar o leilão, já vou explicar melhor para que serve isso, ou você deixa nessa última, tá? A segunda não faz sentido. Ou é a primeira ou é a última. Essa última aqui é para quem é mais conservador. A primeira, para que ela serve, pessoal? Ela serve para a pessoa que deixa o robô ligado direto, tá? Por quê? Vamos supor que na segunda-feira eu liguei o robô e aí, né, deixei lá, configurei tudo certinho, o horário que ele vai iniciar, o horário que ele vai terminar, tudo mais, beleza. Quando começar o leilão de abertura, como essa opção aqui está desligada, o robô não vai desligar no leilão. Então, vamos supor, né, óbvio, que eu liguei o robô 7 horas da manhã. Eu estou saindo para trabalhar, eu quero ligar o robô, e eu só vou voltar depois das 18 horas. Eu quero deixar o robô trabalhando.
Se eu deixar qualquer uma das duas opções aqui ligada, assim que começar o leilão às 9 horas, o robô desliga, tá? Então, você tem que deixar nessa primeira opção. Aí beleza, você ligou lá o robô às 7 horas, às 8 horas da manhã, teve o leilão de abertura às 9 horas e, né, saiu do leilão, abriu o mercado, beleza, o robô começou a operar. Também tem o leilão de encerramento, né, que é no final do dia, perto das 18 horas. Se essa opção estiver ligada, né, o robô não desliga. Obviamente, se você colocou um horário para ele parar de fazer entradas, ele vai parar de fazer entradas, ok? Porém, ele continua ligado para o dia seguinte. Então, se você esquecer de ligar o robô no dia seguinte, ele já continua ligado e ele vai ligar, né, vai começar a fazer operações no horário que você determinou e tudo mais, beleza? Então, isso aqui é importante, né? É bacana para o cara que, por exemplo, tem um notebook que deixa lá só para operar e configurou lá o Profit com o robozinho lá, deixou lá. Então você não precisa ligar e desligar o robô todo dia, você deixa aqui nenhuma ação, então ele não vai desligar nem no leilão de abertura e nem no leilão de encerramento, beleza? Se você selecionar qualquer uma das duas opções, ele vai desligar tanto às 9 horas da manhã quanto às 18 horas, tá? Então seria uma opção aí para quem, né? Principalmente a segunda aqui que eu acho, né? Se você quer desligar no leilão de abertura, use a última. Aí você vai precisar ligar ele todo dia depois das 9 e ele vai encerrar às 18, beleza? Mas todo dia você vai ter que ligar o robô. Ah, eu não quero ter que ligar o robô todo dia, então deixa selecionada aqui a primeira opção, beleza? Para encerrar, pessoal, eu vou dar uma dica bem bacana que muita gente pede, né, quando pede um robô personalizado. E, cara, isso dá muito trabalho para fazer via código. Eu acabo cobrando mais caro por causa disso, tá? Porque é muito complicado para fazer isso. Fica confuso para a pessoa que vai usar isso, tá? Então eu vou explicar para vocês como que vocês conseguem usar essa função, né? De maneira assim, de maneira mais simples mesmo, né? Sem tanta complicação, né? O que eu tô falando? Tô falando de intervalo, né? Então, por exemplo, gente que me pede, eu quero um robô, mas eu quero que você coloque para eu fazer 2 intervalos nele. Então eu quero que ele inicie tal horas e trabalhe até tal hora. E aí depois inicie de novo tal hora entenderam? Então, complicado, né? Como que você consegue fazer isso de maneira muito simples, pessoal? Configurando mais de um robô. Obviamente, né? No replay de mercado você não vai conseguir fazer isso. Mas no mercado ao vivo, você consegue fazer de maneira muito simples. Como que você faz? Você configura todo o seu robô, tá? Configura tudo certinho. E aí você vem aqui e determina o horário que ele vai começar e o horário que ele vai parar. Por exemplo, eu sei que tem uma notícia importante 10 horas da manhã, tá? Então eu quero que o meu robô comece a trabalhar 9 horas da manhã e eu quero que ele encerre 9h55, tá? Beleza, ele vai começar 9 horas e vai parar 9h55. Perfeito? Perfeito. Eu clico aqui em criar, ele vai estar criado lá o robô. Beleza. Agora, eu quero que o robô volte a operar, né? Como a notícia é 10 horas, eu vou esperar ali 5 minutos. Eu quero que o meu robô volte a operar às 10h05. Até, sei lá, vamos supor que tenha uma nova notícia a meio-dia. O que eu faço? Eu já criei o primeiro robô. Eu vou lá, crio, né, ele de novo. Vem aqui, editar parâmetros. E agora eu coloco o seguinte. Eu já configurei esse das 9 até as 9h55. Agora eu vou configurar ele de novo das 10h05 até, né, eu sei que tem notícia meio-dia, então eu coloco até as 11h55. Clico OK, clico em criar, pronto. Eu tenho 2 robôs, um que vai trabalhar das 9 até as 9h55 e agora eu tenho um que vai iniciar às 10h05 e vai parar 11h55. Ah não, mas aí eu quero que ele continue trabalhando, né, normal, depois de meio-dia, né? A notícia é meio-dia, eu quero que ele meio-dia 5 volte a trabalhar. Beleza. Eu crio de novo mais um robô, né? Pode ser o mesmo robô, claro, né? Só com os mesmos parâmetros e tudo mais, você só altera o horário. Então agora aqui eu venho, eu quero que ele inicie
a meio-dia e 5, né? Porque a notícia é meio-dia, até, sei lá, até às 17 horas. Pronto, tá? Ah, eu sei que tem notícia às 3 horas da tarde. Beleza. Pede para ele parar 5 minutos antes, dá OK aqui, cria, e ele vai lá, né? E você vai lá e, né, configura mais um para operar no horário seguinte. Beleza? Então, olha só para encerrar de vez, eu vou ensinar de uma maneira mais fácil ainda, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu DDI, né? DDI V4, cadê o nome dele aqui, ó? DDI V4, né? Tá aqui em cima. Vamos clicar aqui nas opções dele, tá? E a gente vem aqui em editar parâmetros e eu vejo que ele está, né, trabalhando das 9 até as 17h40, beleza? Não, eu não quero que ele trabalhe até esse horário. Eu quero que ele encerre, né? Se tem notícia meio-dia, eu quero que ele encerre 11h55, beleza? Cliquei em OK, vou editar, certo? Isso aqui vai ser uma opção bacana para vocês. Beleza. Essa versão aqui do DDI está configurada para trabalhar até, né, 11h55. Como que eu faço, pessoal, para não ter que configurar tudo de novo, né? Para alterar só uma coisinha. Você clica aqui nesses 3 pontinhos, né? E vem em duplicar automação, tá? Clicando aqui, ele vai copiar tudo que já está configurado, certo? Para você criar uma nova, né? Então aqui você vem editar parâmetros agora e muda o horário. Então agora, ó, tá vendo? Das 9 às 11h55. Agora eu vou colocar, pessoal, das 12h05 até, sei lá, tem notícia 15 horas. Então eu vou colocar até 14h55. Beleza? Cliquei, tá? Das 12h05 até 14h55. Clico em criar. E ele vai criar aqui também, tá? Olha só. Demora um pouquinho, tá? Tá, criou mais uma aqui, tá? Então, para encerrar, né? Vamos usar o exemplo que eu tinha dado antes, né? Então, vamos supor que tem a notícia 3 horas, só que eu quero que ele continue operando, né? Das 3 horas em diante até, sei lá, 5 horas da tarde. Então, eu venho aqui no último que eu criei, clico nos 3 pontinhos, clico em duplicar automação, certo? Ele vai copiar tudo que eu fiz. Você clica em editar parâmetros e edita o horário. Então agora, ó, olha só, ele estava encerrando 14h55. Agora eu quero que ele inicie 15h05, tá? E encerre 17 horas ou 17h30, vocês escolhem, né? Pronto, dou OK. Clico em criar, né? E ele vai criar da forma que eu configurei. Demora um pouquinho, né? Pronto. Agora eu tenho 3 robôs, cada um, né, operando em um intervalo de tempo, tá? Com a mesma configuração. Beleza, pessoal? Isso poupa um pouco de trabalho para vocês, né, do que clicar em nova automação e selecionar ativo e selecionar o robô e configurar, né, lá em editar parâmetros todas as configurações do robô, né? Então isso aqui, né, pula essa etapa toda e ajuda vocês aí a configurar robôs com horários diferentes, né? Beleza, pessoal? Então acho que é isso, tá? O vídeo já ficou um pouquinho longo aí. Esse vídeo vai servir para todos os robôs. Lembrando, se tem alguma coisa específica que eu não falei aqui, né? Seja por atualização do Profit, seja por alguma configuração específica do robô novo que eu criei, tá? Essa informação vai estar na explicação, né, no vídeo de apresentação do robô. Então, assistam o vídeo de apresentação do robô inteiro e só depois pulem aqui para o vídeo da explicação, né, da automação, tá? O tutorial, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.